Fala, molecada! Estamos aqui com mais um Pode Brisar e hoje a gente vai falar de um assunto aí que pode ser polêmico ou não, pode ser que tenha gente que goste, pode ser que tenha gente que não goste. O assunto de hoje é geração mimimi. Será que isso daí é uma nova fase da evolução da sociedade? Essa geração aí é o que vem de melhor das gerações passadas? E para discutir isso aí, eu tô com um time aqui que vocês já conhecem já, mas deixa eles se apresentarem aí. Fala galera, Nofax aqui, e eu acho que não é o melhor da sociedade não, talvez o pior. Fala pessoal, aqui é o Elton. Boa tarde a todos e vamos chorar um pouquinho aí, vai. Então vamos lá, eu vou soltar a vinheta aqui e a gente já volta já. Bom, galera, geração mimimi, hein? Eu não imaginava antes de ir um pouco atrás desse assunto para entender um pouco melhor para a gente discutir aqui, que esse assunto aí já foi discutido por umas pessoas aí de alto escalão aí dos filósofos brasileiros aí, dos grandes palestrantes que a gente tem aí, Mário Sérgio Cortella, é um dos caras já que já tratou desse assunto. Como que é o nome do outro cara lá, o Elton? Me ajuda que é Tem um o café Karnal. Como que é filosófico o com o primeiro nome? Karnal, Eu esqueci o primeiro é o nome dele. Leandro Karnal, Leandro o Luiz Karnal, Felipe isso. Pondé e o Mário Sérgio Cortella. Então, cara, eu não sabia que esses caras já tinham discutido geração mimimi, olha só, hein? A gente chegando aqui num nível filosófico da discussão, hein? Mas geração mimimi, essa galera aí nova que usa das redes sociais aí para expor as suas exemplares opiniões, né, com base em nada. E eu fico até meio preocupado, de certa forma, da forma com que se dissemina a opinião de certas pessoas nas redes sociais, sem mesmo ter base lógica, moral e científica, literária em nada. E isso vai como uma vai se expandindo em todas as redes, em posts no Instagram, Twitter, Facebook, etc. Geração mimimi. O que significa geração mimimi para você, Matheus, e para você, Elton? É bem isso que você falou, cara, um monte de gente se expressando, a internet é boa por causa disso, só que é ruim do mesmo jeito, tá ligado? Você pega hoje em dia, até o fluxo de informação, ele não é bem definido. A gente tinha um negócio atrás, no ano passado que era bem definido, apesar de não ser neutro, era bem definido. Você tinha um meio de informação que era a mídia, ou jornal, ou televisão ou tal, que tinha a opinião dela e divulgava da forma dela. Hoje em dia você tem a opinião de todo mundo, o que é bom, porque todo mundo pode dar opinião, mas tem um monte de gente que se acha especialista e não sabe nada, e começa a falar besteira, entendeu? Isso aí isso vai disseminando, entendeu? E vai, WhatsApp, Facebook e tudo, e aí pra frente, tá São ligado? os especialistas da ignorância, diria eu. Exatamente. Pô, mas tem uma coisa também, vocês sabem que eu gosto de contrariar um pouco, né? Esses dias eu tava vendo, teve um jornalista, ele falou, Mauro César Pereira, lá da ESPN, até sobre futebol, mas, enfim. Ele falou, hoje também tá mania, falar que é mimimi, é uma maneira preguiçosa de não entrar num debate também. Boa. Então tem muito Sim, disso. Quando alguém tem uma verdade. opinião contrária, isso aí é mimimi, isso aí, entendeu? E não é esse o ponto às vezes. Isso é uma coisa que eu acho interessante pro debate. É, uma... Mas o Pode falar, problema hoje em Matheus. dia é que tem um monte de especialista que não sabe de nada, né? Os especialistas que acham ser especialista. Esse que é o problema. A galera tem a opinião dela, entendeu? Acha que sabe alguma coisa, acha que estudou e tem opinião. Muita gente estudou, realmente. Tem muita gente que tem opinião, coisa. Mas tem muita gente que fala o que pensa. E tipo assim, não gosta de ser contrariado também. Tem esse outro lado também. Aí você contraria, você vai com a sua opinião, não. O cara começa já a xingar. Aí começa a cachoeira de baboseira, né? Até pegando um pouco um gancho disso que você falou, Elton, de ser um jeito de evitar uma discussão, eu acho que é bem o que o politicamente correto faz também. O politicamente correto, eu acho que ele inviabiliza o pensamento livre e evita a discussão aberta. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o politicamente correto é um aspecto das pessoas dessa geração mimimi. Eu acho que é uma coisa forte que tem dentro dessa geração. Que a gente vai falar um pouquinho mais disso aí também daqui a pouco, esse politicamente correto. Mas para a gente começar
a então entrar no assunto aqui, seguir um fluxo, vamos falar primeiro disso que a gente acabou de dizer aqui, que é a ignorância de algumas dessas pessoas que a gente considera como a geração mimimi. A falta de base e a falta de conhecimento para falar sobre um assunto, opinar sobre um assunto. A gente vê muito aí, um exemplo recente que a gente está tendo aqui, essa greve dos caminhoneiros, e para quem é um pouco mais interessado no assunto e acompanha um pouco mais as notícias, sabe que a greve tem sim suas motivações, eu acho, importantes, mas tem muito de interesses políticos e empresariais por trás. E muitas pessoas estão falando assim, somos todos caminhoneiro, e põe um textão, e grava vídeo, e manda nas redes sociais, mas não sabe que, por exemplo, a alta do combustível não depende somente de questões governamentais aqui no Brasil. A alta do combustível é diretamente ligada com o preço do petróleo, que é uma coisa que vem internacional, do câmbio internacional, e então fica todo mundo lá, não, tem que abaixar preço, tem que abaixar tudo, e fica sem saber como as coisas funcionam, querendo dar a sua opinião. O que vocês acham disso? Então, dentro disso é uma coisa interessante. Como a porta é aberta, é fácil você dar opinião, seja em rede social, quer que seja, todo mundo quer falar. Só que nem todo mundo sabe do que está falando e porque não estudou. E também é um caminho fácil aqui, eu vi falar, você não estuda, você não fala. Só que, sério, para a maior parte das pessoas, para a gente, qual que é o nosso interesse de estudar diariamente por que sobra o preço de determinado commodity? Então não está no dia a dia, entendeu? Então o que eu percebo é isso, as pessoas acabam entrando em debates que normalmente elas não entrariam, e sempre querendo se posicionar. E eu vou adicionar o negócio do Elton. O Elton falou de estudar, não quer dizer estudar faculdade, nem nada, é estudar o assunto. Pesquisar, né? Pesquisar o assunto. Pesquisar sobre o assunto, ler mais, várias fontes e tudo mais. Porque não precisa ser formado da faculdade para saber alguma coisa. Não, você tem que estudar sobre o assunto que você quer falar. Entendeu? Então, pode falar. Não, vai, termina seu raciocínio. Eu já me perdi já. Não, então não tem problema, eu vou te dar uma chance de você se recuperar. Então, agora, pegando o que você falou, Elton, essa necessidade de opinar, mas quão viável é essa necessidade que as pessoas têm de participar de uma discussão sem você saber o que está falando? Porque você pode passar vergonha. Entendeu? Não, eu tô vendo que todo mundo tá falando desse assunto, quero dar minha opinião. Vou lá, dou minha opinião sem base nenhuma e acabo passando vergonha. Então, aí que tá o ponto. Pode falar primeiro, Matheus, para não... vou pegar. Eu ia adicionar o negócio, além de estudar, a internet proporciona um negócio que é muito fácil também pra galera. Existe uma máscara na frente. Você não precisa se identificar pra dar opinião na internet. Então você não precisa colher os frutos do que vai das consequências da sua opinião. Então, você pode falar sem pensar, porque não tem como a galera te questionar depois de volta, você não é obrigado a responder. Porque tem alguma coisa te protegendo. Você estar anônimo te protege nisso aí, entendeu? E é o que eu acho que atrapalha um pouco na internet. Isso é bom, tá ligado? Porque a galera dá opinião opinião sincera, que é muitas vezes boa, mas às vezes a galera se atrapalha, entendeu? Mas não tem medo por causa dessa máscara. Concordo. Uma coisa que eu acho por exemplo, as pessoas sentem-se na obrigação de opinar. Acho que a gente está numa época muito politizada. Um lado é bom, um lado é ruim. Vou dar um exemplo. Há um ano e meio atrás, sei lá, quando estourou aquele caso lá da JBS, do Temer, do AS, você entrava no Twitter, era só meme, cara. Era piada, entendeu? Hoje não, você entra, os caras querem dar uma opinião, mas sem estar embasado, entendeu? Então vamos lá. Enquanto eu sou obrigado a dar opinião, e quão importante vai ser minha opinião? Acho que isso pega bastante nessa geração mimimi. Não sei o que você acha, Fábio. Qual é o valor da opinião? Então, eu me estranho um pouco o comentário que você fez, quão obrigado eu sou a dar opinião, mas assim, eu não sei se essa sensação que essas pessoas têm de ser obrigado a dar opinião e acaba dando sem saber o que está falando. Ou simplesmente se é assim, não, eu quero participar da discussão, não uma obrigação, mas eu quero participar porque eu tenho interesse, mas eu tenho a preguiça, não sei, ou sei lá, eu só consigo imaginar como preguiça a falta de não pesquisar antes e se entender para entender de um assunto. Eu mesmo, às vezes, tô vendo um assunto rolando, quero dar minha opinião, ou me perguntam a minha opinião que eu não tenho formada, eu falo, não tenho opinião formada sobre esse assunto. Eu não estudei sobre isso, não li nada sobre isso.
Então essa necessidade de ter que participar, não sei se por obrigação ou não, é o que mata um pouco essa condição da geração aí mimimi, de dar uma opinião sem ter base. Eu acho que assim, qual que é o valor disso? Eu acho que isso é muito ruim. Acho que é muito ruim, principalmente se você for uma pessoa for influenciadora. E eu não digo influenciadora no nível de um youtuber, de alguém de televisão, não. Às vezes ali na sua roda, no seu círculo pessoal, você é um influenciador, entendeu? Você é o chefe de uma família, ou é o líder de uma empresa, e você acaba falando essas besteiras, ou publicando uma besteira, e as pessoas vão atrás. As pessoas, eu acho que também são desse mesmo posicionamento irracional de não ter a preguiça de pesquisar. Ela fala assim: ah, não, se tal pessoa está falando, eu acredito que essa pessoa seja inteligente ou procurou saber do assunto, eu também penso assim, e retuita ou dá um compartilhamento ou escreve a mesma coisa de novo. Então, eu acho que isso é o perigo. E acaba assim, se tornando uma ideia fixa lá mais para frente. Então é o que eu acho do perigo dessa necessidade de participar com uma opinião sem base. É a desvalorização do especialista, né, cara? Quando você vai ler um jornal, você tem o cara que fala de esporte, o cara que fala de política, o cara que fala de economia. A partir do momento que você quer falar tudo, você não vai ter base para tudo. E vamos lá. E aí são duas coisas. Acho que a geração mimimi não existiria se não fosse a internet. Eu ia falar Se disso. se tá nós três aqui, a gente fala, cara, a conversa é nossa, mas a partir do momento que você posta, não sei se é a sua ideia, Matheus, você torna outra proporção, certo? Sim. Não só isso. Na verdade, começou a acontecer isso porque mais gente também teve acesso à internet. Então é muito mais gente querendo dar opinião. Entendeu? Muitas vezes a pessoa sempre quis dar opinião, só que ela não tinha onde dar opinião. Hoje em dia tem o Facebook, tem o WhatsApp, entendeu? O problema é que a galera, quando dá uma opinião na internet, quando você posta alguma coisa, você publica, tem muita gente que acredita. Sendo influenciador é pior ainda. Então você tem que pensar várias vezes antes de postar alguma coisa, porque muita gente vai seguindo a sua linha de raciocínio sem pensar. E você nem sempre tá certo, tá ligado? Na verdade, o raciocínio não tem certo ou errado muitas vezes, tá ligado? Você tem uma linha e a pessoa tem outra. Mas às vezes a pessoa começa a seguir cegamente a sua linha sem pensar muito e não entende. Às vezes a galera segue sem entender o que tá acontecendo até. O problema é quando você não tem a linha, né? Exatamente. E às vezes a galera não consegue nem criar a linha de raciocínio. Exatamente. Não, tá Que certo. é um negócio que o acontece efeito muito. manada, né? Oi? Você acaba gerando um efeito manada disso que eu Exatamente. Exatamente. Eu acho que esse é o problema. Pegando esse caminho disso que a gente está falando, a gente vem para a questão e eu quero entrar em dois assuntos aqui. Essa necessidade de dar opinião e escrever aqueles textos gigantes que as pessoas acabam escrevendo. E aí, duas coisas que eu queria falar disso daí é o seguinte. Primeiro, a quantidade absurda de erros de português que a gente observa, né, no texto dessas pessoas. E isso não tem idade, não é só o pessoal mais novo, é pessoal mais velho também. A gente, quer dizer, não tem idade. A gente vê textão, né, no Facebook, a gente costuma dizer. Agora no Twitter também, porque o Twitter de alguns meses para cá possibilitou você escrever o dobro do que você podia escrever antigamente. Não, e faz thread ainda. Não, exatamente. Nossa, entendeu? Esses textões com os erros de português. E uma outra coisa, eu não entendo por que a pessoa me escreve um puta de um texto gigante, sendo que ninguém lê. Cara, eu vou dar um exemplo, e todo mundo que me tem aí em grupos de WhatsApp, se isso é decepcionante eu não sei, mas é verdade. Textão em qualquer lugar é horrível, no WhatsApp é pior ainda. Manja aquelas piada ou história que a galera manda no WhatsApp que você tem que rolar com o dedo umas 3 vezes pra baixo? Mano, isso daí é mais uma característica. Assim, mostrar mais. Exatamente, daí você já não perdia tempo, né, cara? Então, eu entrei um pouco nesse foco do erro de português também, dos textões, porque eu já conversei isso daí fora desse assunto com o Matheus, e o Matheus tem vários exemplos aí, que eu já vi algumas vezes ele ficando até bravo com a galera no Twitter por causa desses erros, mas são erros absurdos, né, Matheus? Eu tenho muito, como eu tenho bastante público, e grande parte é um público infantil, adolescente, assim... Eu não acho tão errado, às vezes a galera escreve errado. Tipo assim, tem muita gente que começou a usar a internet agora e realmente não tem informação, não teve oportunidade de estudar, e acontece de escrever errado.
Um grande problema de você escrever errado é que muitas vezes a pessoa não vai conseguir te entender. Quando você está escrevendo uma mensagem, alguma coisa, você está querendo passar alguma ideia, você quer expressar a sua ideia em palavras. Se você não sabe escrever direito, você não consegue expressar a ideia. Esse é um dos problemas de escrever errado. Outra coisa, o que eu fico maluco, que normalmente eu critico, somente meus escritos, é que a galera escreve errado de propósito. E não é questão de abreviar. Eu sou totalmente a favor de abreviação. Às vezes mudar alguma palavra em contexto de internet e tal, isso não tem problema. Escrever errado sabendo que tá errado. Aí eu já uma vez eu conversei com. Eu perguntei, mas você sabe que ele escreveu certo com S. Cara, certo com C. Ele, não, mas eu sei. É que eu quero ser diferente. Eu falei, não, mano. Não é assim, cara, que você é diferente. Você não tá sendo diferente, tá parecendo burro, tá ligado? Entendeu? Se você sabe que tá escrevendo certo, primeiro, tenta escrever o mais certo possível pra conseguir passar a mensagem do jeito que você quer. E segundo, não passe vergonha, cara. Não passe vergonha. É muito estranho, cara. Tem mensagem que eu leio, às vezes eu leio, releio, aí eu leio de novo, eu não consigo entender o que a pessoa falou. Porque ela não consegue seguir uma linha de raciocínio. Escreve um textão desse tamanho e não consegue seguir uma linha. Falou um monte, falou nada. Entendeu? Isso que é o pior, acho. Não, esse negócio disso. Tem erros de português, vamos lá, que são compreensíveis. Às vezes você esqueceu um acento. Somente português. Beleza? Porque é uma linha mais complexa, cara. Então, ó, agora. Eu não tô falando nem de esquecer acento. Não, então, é o que eu tô querendo dizer. Agora, se escrever certo com um S, cara. Inclusive, tem até um meme pra isso aí, se eu não me engano, que é um carinha lá com 2 joinhas assim. E aí Certo, mano. E a gente falando de escrever certo ou errado aqui, um amigo nosso até deixou uma mensagem aqui, não sei se vocês conhecem, Luiz Paulo Bento. Acabou de deixar. Esse aí. Não, ele falou do certo com S, apareceu o Bento aqui deixando a mensagem. Um abraço pra você, Bentão. Queremos você aqui, Bentinho. Queremos você aqui na roda. Mas tem erro de português que é absurdo mesmo, cara. Assim, aquilo que você dói de ler, sabe? Então. Cara, só uma coisa que eu tô muito triste, cara. Pela morte do verbo haver. As pessoas não sabem escrever a tempo, usar alguma coisa, cara. Puta merda. Não. Tudo errado. Mas daí você tá exigindo muito já, né, Elton? Vai devagar, cara. Demais, né? Isso você tá querendo muito, cara. A gente tem que dar um desconto que o português é uma língua muito difícil, tá ligado? Às vezes eu escrevo errado, acho que todo mundo escreve errado. Quantas vezes eu já procurei palavra em português no Google pra saber se eu tô escrevendo certo ou errado? Tem palavra que tem 2 escritas, cada uma significa uma coisa, a gente não lembra qual que é. Mas tipo assim, eu tô falando coisa bizarra. Tipo certo com S, tá ligado? Isso não dá, mano. Isso não dá. Velho. Mas o que o Matheus falou tem 2 coisas interessantes. Primeiro, essa parte que a gente está discutindo aqui, que é gramática, e vamos lá, vamos fazer algumas ressalvas aí. E a segunda que você falou, as pessoas não sabem apresentar uma ideia. Uhum. Vamos lá, naquele básico da dissertação, apresentar uma ideia, debater ela e concluir. As pessoas não sabem, cara. A gente vive uma época de um analfabetismo funcional gigante, né? Sim. Não sei se vocês já perceberam isso. Cara, não, sim. Sério, às vezes eu lendo os comentários dos meus vídeos, que eu tô falando, a galera mais nova, eu fico com medo, cara. Porque é essa galera que vai estar daqui 10 anos trabalhando, escrevendo, e eu espero que não fique assim pra sempre, tá ligado? Eu espero que uma hora a galera entenda lá, comece a estudar. Eu não tô falando que eu sou expert de português, não, eu sou horroroso em português. Mas, cara, o básico tem que saber escrever, entendeu? Escrever um e-mail, e hoje você tem 1 milhão de ferramentas aí que te ajudam a uma dúvida aí. Por exemplo, o próprio corretor de um celular, ele te ajuda se você tem a dúvida como escreve. Mas mesmo assim, parece que as pessoas conseguem sobrepor essa condição. Mas, seguindo o que o Elton falou, né, dessa dificuldade das pessoas conseguirem debater um assunto, é uma coisa também que me preocupa com o futuro dessa geração, porque falando das pessoas mais novas, né, dos jovens e das crianças que estão nessa condição aí desses problemas de não saber escrever direito ou não sei, errar a escrita por querer, como o Matheus disse, para ser diferente, ou então, até mesmo ter essa preguiça de pesquisar um assunto para discutir, a falta de interesse de estudar, vamos dizer assim. E um pouquinho do que a gente vai falar daqui a pouco, de ser mais mimado, como que essas pessoas as dificuldades que as pessoas vão ter quando encontrarem o primeiro emprego, quando se depararem aí com as adversidades que a gente encontra
no mundo real lá fora, porque as pessoas ali não têm a mesma paciência que os pais e parentes dessas pessoas e nem mesmo têm a facilidade de se esconder atrás da máscara da internet, como disse o Matheus no começo, que essa facilidade que você tem de falar as coisas sem ser reconhecido. Quando elas se depararem com a vida real ali fora, e terem que encarar seus primeiros empregos ou uma primeira diversidade que tenha no mundo real, como que vai ser? Eu fico preocupado de certa forma com isso, porque é uma decadência que a gente vai começar a ter da sociedade. O que vocês acham? Então. Porque é É só complicado. isso, minha opinião. Não, Então. porque é complicado, entendeu? Imagina uma pessoa que só está acostumado a falar tudo que pensa, porém, atrás da internet, atrás da rede social. Não sabe escutar. Eu jogo muito videogame, então você vê quando você está jogando que essas crianças, principalmente, têm uma dificuldade em ser contrariadas. Então, como que essa pessoa vai ser aí fora? Aí? Então, é preocupante. Mas, enfim, aproveitando isso, eu queria também discutir com vocês um pouquinho dessa questão de polarização que a galera tem aí, dessa geração também. Eu acho que um exemplo clássico dessa polarização é a questão do esquerda e direita. Ah, eu sou a favor do PT, do PS, do PSOL, ou então eu sou a favor do PSDB, do PMDB, se bem que PMDB, não sei nem se que lado que é, mais centro, mas enfim, esse negócio de Sony, Xbox, esse negócio de Pablo Vittar e rock and roll, e como que fica esse absurdo da polarização? Acho que as pessoas têm que se posicionar de um lado, não pode ter uma opinião mais centralizada, assim, ou por exemplo, eu sou contra o Lula, então eu tenho que ser a favor do Aécio, ou então eu gosto de Iron Maiden e não posso curtir nenhuma música do Pablo Vittar. Então, como que funciona isso nessa geração atual? Você tem que ser polarizado. O que vocês acham disso? Os problemas que isso pode causar? Só um comentário, tem uns perfis ótimos de Xbox no Twitter, cara. Se você quiser ver a raiva do ser humano, você entra neles Né? e fala que você gosta da Sony, cara. Mete o pau no Xbox One, X, Nossa, você acaba com sua vida. Os caras vêm na porta da sua casa aí e riscar seu carro, cara. Os caras são doentes, cara, por Xbox, olha. Não, exatamente. Polêmico. É exatamente o que você falou, os caras são doentes. Eu acho que isso daí chega a ser uma doença, essa questão da polarização, do fanboy, né? Aquele cara que é sonista de qualquer jeito, se você falar mal do PlayStation, o cara quer te matar. Então eu tô dando esses exemplos de videogame, de política, mas a gente tem várias outras coisas aí. Eu conheço cara, por exemplo, que ele só compra carro da Volkswagen. Se você der um carro de graça da Ford pro cara, o cara taca fogo no carro. Que base que tem isso? Entendeu? O que eu acho. Não faz muito sentido na minha cabeça isso aí, tá ligado? A galera acha que é time de futebol, entendeu? Eu decidi torcer pro time, eu não posso torcer pra outro. Entendeu? Não faz sentido, tá ligado? Às vezes uma coisa é melhor num momento e em outro momento é melhor, entendeu? Pegar, o que eu falei, vou pegar a parte do PlayStation contra Xbox, que é a parte que eu tenho mais familiaridade e até menos polêmica. Cara, o cara curte o Xbox, velho, e tipo, odeia o PlayStation. O outro adora o PlayStation, odeia o Xbox. Mas, cara, o Xbox tem umas vantagens, o PlayStation tem outras, tá ligado? A única diferença entre os dois, são os jogos. O PlayStation tem alguns jogos exclusivos, o outro tem outros jogos exclusivos. Mas, cara, eu gosto de tal jogo do Xbox, então não pode jogar PlayStation? Não faz sentido, tá ligado? Então, eu vi. Acaba que a galera para de entender o objetivo. Qual que é o seu objetivo? Jogar videogame e me divertir. Esse é o objetivo do seu Exatamente. videogame. Não interessa se você vai jogar o PlayStation Xbox ou Xbox, PlayStation. exatamente. Eu vi um texto, inclusive eu acho que essa daí já é mais a área do Elton, do futebol. Eu vi um texto recentemente, estava vendo. Agora a History Channel começou a passar uma série de coisas sobre o futebol por causa da Copa. E eu vi um texto, um cara falando do Messi, que o Messi na opinião dele, é o melhor jogador do mundo e tal, e falando que o Cristiano Ronaldo é ruim.
Eu falei assim, não, como assim, cara? Eu também acho que o Messi é melhor do que o Cristiano Ronaldo, isso é a minha opinião. Mas isso não quer dizer que o Cristiano Ronaldo é ruim. É E ruim. no texto do cara, ele falava que o Cristiano Ronaldo é ruim, e ele dava algumas características, porque o Cristiano Ronaldo é um atleta de laboratório, que não sei o quê, o Messi já não, já é natural. Eu falei assim, nossa, mas que absurdo, como assim o cara é ruim? Entendeu? Tipo assim, se você acha que o Messi é melhor, eu não posso gostar de uma jogada que o Cristiano Ronaldo fez, porque eu acho que o Messi é melhor, o Cristiano Ronaldo tem que ser ruim pra mim. Então é esse tipo de polarização que eu acho que torna uma característica também dessa geração mimimi, que os caras se exaltam em opiniões, em comentários que não faz o menor sentido. Então, vou ser polêmica aqui. Vocês estão pisando em ovo, vocês estão indo com cuidado, mas a verdade é o seguinte, cara. Se você é fanboy de marca, ou de, nesse caso, de jogador de futebol, cara, você é babaca, na boa. A Apple ou o Google não estão nem aí, cara. Se você usa Android, se você usa Boa. iPhone, eles querem o dinheiro na conta, entendeu, cara? Então você é isso é babaca, isso aí. Boa, boa. Aceite. Eu acho que resumindo é isso mesmo, cara. Você é um trouxa se você pensa desse jeito. Quando você vai pra uma questão política, religião, uma coisa mais séria, tudo bem, cara, mas... Tudo bem não, ainda tem lá suas ressalvas. Mas, cara, marca, pelo amor de Deus, cara. E tem muito disso, né? Marca, ou então pessoa, que nesse caso do Cristiano Ronaldo e Messi, que vai entrar também numa discussão mais antiga do Maradona e Pelé. Entendeu? Beleza, o Pelé, a maioria acha ele o melhor do mundo, e eu também acho ele o melhor do mundo, mas o Maradona também nem por causa disso é ruim. Era drogado, mas não era ruim, cara. Entendeu? Ele era ruim como pessoa, não como Ele era jogador. ruim como pessoa, não como jogador. Dizem até que se ele tivesse tido menos contusões, ele poderia ter até alcançado o Pelé, mas quem sou eu pra. Não sou nenhum especialista futebolístico pra afirmar isso ou não. Mas enfim, eu Até também. porque se fosse, você saberia que o melhor de todos foi o Birubiru, né, cara? Você tá indo pra um lado aí meio errado, vai. Né? Eu tô falando sem base, né? Não, essa não é minha área, cara. Mas então, Agora, essa questão também da polarização cria um outro problema que são as já discutidas alguns tempos atrás aí na internet, as bolhas sociais. Porque você se polariza para algum lado e as redes sociais, e a gente não tem como não falar de redes sociais se a gente está falando de geração mimimi, que é por causa da internet. As redes sociais, elas te ajudam a se polarizar cada vez mais. Porque assim, o algoritmo até dessas redes sociais, elas trazem para perto de você pessoas que pensam como você. E a partir do momento que você começa a achar bastante pessoas que pensam que nem você, você começa a se afirmar mais como aquela ideia ser a verdade. Então esse é o grande problema da bolha social. Você vai lá no Facebook, você é antipetista. Aí você começa lá a fazer seus discursos de ódio no Facebook, metendo hashtag Lula na cadeia, hashtag Petralha, hashtag sei lá mais o que. Aí o que o Facebook faz? Começa a te sugerir como amizade outras pessoas que também faz a mesma coisa. Hashtag Petralha, hashtag Lula na cadeia. Você fala assim, opa, vou ficar amigo desse cara. E você vai formando um círculo que pensa que nem você. A partir desse momento, você acha que o que você pensa é certo. Então, esse é o grande perigo das bolhas sociais. Você se cercar de pessoas que só pensam como você. E você começa a acreditar que aquele seu raciocínio é a verdade maior que existe. Então, isso é um problema. Porque a gente. Isso é um problema, cara, que, se você for parar pra pensar, uma sociedade que se fecha é uma sociedade que não evolui. Exatamente. Igual quando você vê lá, né, o filme do Pantera Negra, quando ele é uma sociedade fechada, de alta tecnologia, aquilo é mentira, aquilo lá jamais existiria. Se for parar, a gente usa um sistema numérico árabe, a gente tem uma língua que veio da Europa, e a gente tem vários aspectos culturais que nos trouxeram até aqui. Principalmente nós brasileiros. E sim, Mistureba. de fato. Mas os próprios europeus, entendeu? O dia que eles resolveram sair lá de navegação, e a partir daí eles evoluíram, entendeu? Esse é o mundo, é a troca de experiências. E aí acho que até o Matheus acompanha bastante o pessoal na rede social, acho que percebe, eles querem o contrário disso, né? Ele quer ficar fechado numa ideia, num sentido, não quer evoluir.
É, pra mim também isso aí é um passo do radicalismo, tá ligado? Isso aí. Se evoluir um pouco mais nisso, chega a ser radicalista, tá ligado? Ó, vou falar um pouco do negócio mó polêmico. O Hitler achava que ele tava certo, pô. E todo mundo que tava com ele achava a mesma coisa. Entendeu? E o resto do mundo não achava. Entendeu? Mas na cabeça dele tava certo, que nem às vezes você tá na sua cabeça que tá certo, entendeu? É, Então, perfeito. quer dizer, você tem que abrir as opiniões, cara. Você tem que ver os dois lados. Não existe um lado só certo, tá ligado? Não é porque você tem sua opinião que a outra pessoa não pode ter a dela e vocês podem divergir e ser amigos. Não, e é super Tem que saudável ver. você ouvir opiniões adversas à sua, até mesmo para você entender se o que você tá pensando é o melhor para você. Eu tava no começo dessa greve dos caminhoneiros aí, eu tava ouvindo alguns comentários, principalmente da rádio, que eu ouço muito, aquele Carlos Andreassa lá, da Jovem Pan, e foi a primeira pessoa que eu ouvi falando que estava contra a greve. E a princípio aquilo soou meio indigesto para mim, mas ele, com toda a sua base de jornalística e econômica, ele explicou a questão do câmbio internacional, do valor do petróleo, que se você forçar a Petrobras a baixar preço, que você forçar o governo a reduzir imposto, isso vai acabar saindo de alguma outra forma do seu bolso, vai te penalizar de alguma forma. Então ele não só deu a ideia dele, como explicou onde ele baseou aquela ideia, e eu comecei a enxergar um pouco diferente essa opinião em relação à greve dos caminhoneiros. Então eu acho que é saudável para todo mundo ouvir opiniões diferentes da sua. A princípio parece meio indigesto quando você ouve da primeira vez, mas é necessário. Você não pode só ter pessoas que concordam com o que você fala. Tem até um ditado que diz que se você tem perto de você somente pessoas que concordam com você, essas pessoas querem te derrubar. Eu não sei bem como que é o ditado, ele fala alguma coisa desse tipo, que quando você tem pessoa que só concorda com o que você fala, essas pessoas querem te derrubar. Então você tem que ter pessoas perto de você que discordam da sua opinião. Isso é saudável e é evolutivo, né? Como disse o Elton. Sim, até você deu até um exemplo mais sério, cara, mas às vezes eu até paro para pensar coisa mais simples. Cara, a internet, teoricamente, é uma ferramenta para expandir, abrir horizontes. Aí você vai lá, cara, você assina a Netflix e fica só no algoritmo do Netflix ali, que ele sempre vai identificar uma produção deles, que teoricamente é do seu gosto, e você vai ficar só naquilo. Cara, você tem uma ferramenta na sua mão que você poderia ver filme clássico, filme diferente, filme cabeça, filme bobo, o que você quisesse, entendeu? Mas você fica naquela bolha de sempre estar na mesma coisa, sempre ouvindo a mesma música, vendo os mesmos filmes, as mesmas coisas. E aí, ainda mais agora, um período que tem muita da coisa da nostalgia. Então, meu, putz, como era bom os filmes dos anos 80, o Thundercats. Cara, é um saco a maioria das coisas que você for assistir hoje. Porque é um produto de outro tempo, entendeu? E você fica amarrado nisso. Acho que outra coisa que acho que o Matheus deve perceber bastante, esse movimento nostálgico que deixa as pessoas Sim. amarradas nessa bolha. Ah, a galera esquece, mano. Às vezes fica fora de contexto. O negócio que era bom há 20 anos atrás não quer dizer que ele vai ser bom agora, entendeu? Cara, assiste TV Pirata hoje. Né, não tem grau. Eu tava assistindo Sai de Baixo, você fica meio assim, cara. Não faz É bom sentido. ainda, tá ligado? É legal, mas não faz sentido a maioria das piadas, tá ligado? É um negócio que você olha assim, putz, cara, os caras faziam isso, tá ligado? Isso é hoje em dia é normal, tá ligado? É um negócio que era muito diferente na época, é normal hoje em dia, porque a sociedade evolui, entendeu? As coisas mudam. Fica tudo muito mais rápido e assim vai, entendeu? Vocês falando desses programas antigos, eu também recentemente fui procurar na internet os programas dos Trapalhões. Pô, eu achava aquele negócio Não, fantástico, fenomenal. você rachava o bico. Rachava o bico, cara. Não deixou de ser engraçado, cara, mas é diferente, não é a mesma coisa de antes, entendeu? Não, é É. legal pegar um programa. Ó, pegar um exemplo de um programa que não mudou até hoje. E tem até hoje, só que tá perdendo muita força. Pra ser nosso, velho. A primeira vez que você assistiu, eu tenho certeza, você rachou o bico, tal, 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 tal. Cara, é a mesma coisa. Hoje em dia não tem mais graça, ninguém assiste, tá ligado? Eu não sei nem se tá na grade mais. Tá, ainda Ainda passa. passa. Mas Toda tem, quinta-feira. cada vez, antes era domingo, que era horário nobre, depois do Silvio Santos e tal. Hoje em dia é na terça-feira, quarta-feira, sei lá. O horário que ninguém assiste quase de madrugada, entendeu? E, tipo, era 2 horas de programa, hoje em dia é meia. Porque vai perdendo força mesmo. Porque se você não evoluir, se você não se adaptar, você vai ficando pra trás, porque as coisas evoluem. O gosto da galera evolui, entendeu? Não tem como. É, Sim, o. cara, e Pode falar, Elton.
Ah, não, só ia comentar isso mesmo, cara. E eu acho que a gente tá muito numa era. O pessoal do mimimi é também muito amarrado nisso, cara. Nessa nostalgia, nesse no meu tempo é melhor, era melhor, né? Isso aí também é uma coisa que eu não aguento mais ouvir, cara. É uma coisa que tá ficando chato já, entendeu? É, cada tempo foi um tempo, né? Eu acho que esse negócio do no meu tempo a música era melhor, no meu tempo as pessoas respeitavam mais as outras, isso daí É isso aí que você falou, cara, ó. Hoje você tem o Pablo Vittar, mas você tinha o Ney Matogrosso, cara. É a mesma coisa, entendeu? Cada um com o seu é, tempo e vamos que vamos. É que Meu cada tempo tempo era exatamente. melhor, ele só era melhor porque não tem hoje. Aí ninguém pode falar que não era, tá ligado? Quem tava lá pra ver? Não dá O, pra comparar. Exatamente. eu acho que é uma questão que é muito disso que a gente está falando é o argumento do politicamente correto, né? Acho que até para a gente entrar um pouco nesse assunto aqui, essa questão do politicamente correto aí, a princípio, viria para se tornar um standard do que é certo do que é errado. Mas até que âmbito que isso é viável? Porque eu acho que de uns tempos para cá, o politicamente correto, que é o que eu comentei do que o Elton falou no começo, ele só serve para inibir o pensamento livre. Você não pode, se isso é politicamente correto, eu não posso fazer, eu não posso falar, eu não posso discutir sobre. Ele acaba inviabilizando um debate. E o politicamente correto é uma coisa que vem se formando muito forte, principalmente na área estudantil, cara. E eu não sei se isso tem a ver com a questão política mesmo de se criar aí, porque existe umas teorias da conspiração aí que o comunismo vem sendo implementado lentamente há várias décadas. E eu não sei se isso tem a ver também com essa parte da implementação do comunismo. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Mas o politicamente correto eu acho que é uma coisa que cria muita inimizade, entendeu? Porque as pessoas se ofendem muito facilmente por causa disso. Eu não sei se é porque elas estão mais sensíveis, essa geração é mais sensível. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão das coisas serem politicamente corretas. Cara, minha opinião sincera, você ser politicamente correto é você falar de alguma forma sem querer ofender o outro, sem ter intenção de ofender o outro, mesmo que seja alguma coisa que pareça ser ofensa, tá ligado? Ah, eu falei alguma coisa, que nem às vezes eu tenho uns amigos que são mais perto, vou cumprimentar o cara, e aí, viado, beleza? Aí, Então, isso daí porra, já seria não quer dizer que o cara é politicamente viado. incorreto, isso daí já não está É, certo. então, mas não quer dizer que o cara é viado ou não. É É o jeito de eu falar com exatamente. ele. E eu não tô querendo ofender ninguém, eu não tô ofendendo o cara nem nada. É um jeito que lá atrás fazia sentido quando a gente brincava e vem até hoje. Não quer dizer que eu sou homofóbico, não quer dizer que eu sou. É, é que eu não eu tenho preconceito nem nada. Quer dizer que é o jeito que eu trato ele. E é entre eu e ele a brincadeira. Ele não quis ofender ninguém. Mas muitas vezes a pessoa fica. Uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto Um fica ofendida. terceiro na história se ofende, né? E muitas vezes esse terceiro na história não tem nada a ver com. Vamos supor, o terceiro na história nem é homossexual, na verdade. Ele fica ofendido por outra pessoa. Aí às vezes você vai perguntar pra pessoa que realmente é homossexual, a pessoa fala assim: ah, não, pra mim não fez diferença. Não me senti É, ofendido. dentro Acontece desse muito ponto, isso também. interessante o exemplo do Matheus. Vou citar o Mauro César Pereira de novo. Uma vez ele estava comentando que a FIFA puniu, né, a torcida brasileira por causa de ficar gritando, ô bicha, na cobrança do tiro de meta, né? Ele falou, cara, você acha que realmente 40 mil pessoas ali estão pensando na opção sexual do goleiro? Não, entendeu? O cara tá sacaneando o goleiro, entendeu? Dane-se. É, é diferente o ponto, né? Tem, Agora, o que é válido e o que não é, vai de cada um. tem um outro ponto legal, até de um vídeo que você tinha indicado lá, Elton, do Leandro Carnal, que ele comenta que numa palestra que ele foi fazer, falando sobre Boa, boa. os pensadores antigos, né, da era de Sócrates lá tal, ele citou lá três, quatro pensadores. E depois ele recebeu uma carta de um grupo feminista reclamando que na palestra dele ele não falou de nenhuma pensadora pré-socrática. Ele falou assim: me desculpa, mas pelo meu pouco conhecimento que eu tenho dessa área da filosofia, eu desconheço de alguma pensadora da era pré-socrática. Então, não, hoje em dia tudo que você vai fazer, você tem que ter um negro, você tem que ter uma mulher, você tem que ter um anão, você tem que ter. Cara, não é assim.
entendeu? Não tem que agradar todas as classes, entendeu? Não tem que, para mim ser politicamente correto, eu não tenho que fazer uma peça de teatro, por exemplo, com um negro, com uma mulher, com um anão, com um loiro, com um japonês. E se eu fizer só com homem, eu estou sendo errado. Ou se eu fizer só com mulheres, eu estou errado. Se eu fizer só com pessoas brancas, eu estou errado. Aliás, é certo falar branco e preto, entendeu? Para que ter essa preocupação? Eu acho que é muita sensibilidade desnecessária. É o que eu falei, é muito da intenção da pessoa, tá ligado? Se a pessoa falou tentando ofender alguém, beleza, eu concordo, tudo se aplica. Mas quando você fala sem ter intenção de ofender, às vezes você se expressou mal, é questão de conversar e resolver, tá ligado? Às vezes não. É muito complicado esse assunto, mas é questão da intenção mesmo. Até o que eu vejo, eu sinto que a galera que sofre muito com isso, eu vejo os comediantes falando muito disso. Porque você faz piada hoje, se você faz uma piada homossexual, não pode, porque é preconceito. Não, é uma piada, tá ligado? Às vezes, tudo bem, muitas piadas são ofensivas, mas tem piada que não é ofensiva, é só um acontecimento do dia a dia, entendeu? Que essa variedade que a sociedade tem hoje em dia, acontece esse tipo de coisa, faz ter essas diferenças, e às vezes acontece alguma coisa engraçada no meio do dia que influencia nisso, só que não, é tudo preconceito, tá ligado? É meio complicado. Mas eu acho também que é uma questão de adaptação. Sim. A gente viveu aí, sei lá, milhões de anos aí tendo, sei lá, de fato, pensamentos machistas, racistas, etc. A gente está começando a mudar isso. E a gente não está sabendo como lidar. Acho que a maior parte das pessoas não sabe como lidar. Talvez daqui 10, 15 anos a conversa seja outra. Vai mudar o nível do debate, entendeu? Eu acho que faz parte um pouco disso mesmo, que o pessoal tá querendo se impor para justamente a galera aceitar, porque tem muita gente que não aceita. Isso até, por um lado, é bom, entendeu? Porque realmente a galera tem que começar a ver que a sociedade mudou, cara. Hoje em dia não é só mais homem e mulher, entendeu? Tem vários gêneros, entendeu? E a galera tem que aceitar, não cabe a ninguém julgar. Você tem que aceitar, entendeu? Eu vi até um comentário recentemente num vídeo, não sei quem, falando pra não sei quem, que assim, você é meio afeminado. Aí o cara falou assim, mas você tá querendo me ofender com esse tipo de comentário? Porque isso pra mim não é uma ofensa. Então quem disse que ser afeminado, ser homossexual, é uma ofensa hoje em dia? É uma opção de cada um. Eu tenho a minha opção, respeito a opção dos outros. Então, acho que só isso daí já seria o politicamente correto. Agora, se eu quero fazer uma brincadeira com uma pessoa que é próxima a mim, uma brincadeira, uma piada, ou seja lá o que for, não tem que ofender um terceiro que está fora do contexto da situação. Então, é aquilo lá, é o que a gente está falando da geração mimimi, né? Esses vários aspectos aí, seja textão no Facebook, seja opinião sem base em nada, seja ser mais sensível a alguns comentários, é o que caracteriza essa geração. Eu acho que isso que você falou, Elton, faz muito sentido. A gente está passando por uma transformação da nossa sociedade e talvez essa transformação esteja sendo meio turbulenta e a gente não esteja sabendo como lidar da melhor forma possível com ela. Pode ser bem Exatamente. isso. Bom, pessoal, para a gente fechar então, algum comentário adicional sobre essa questão da geração mimimi? Fazer uma observação só aqui, que quando a gente estava fazendo o estudo da pauta desse Pode Brisar aqui, o Elton levantou alguns vídeos bem interessantes sobre esse assunto. Eu vou deixar esses vídeos no link tanto do vídeo quanto vai estar mencionado no áudio do podcast também. São vídeos bem legais que falam desse tema aqui que a gente está discutindo, que eu acho que vale a pena serem conferidos aí. Bom, Eltinho, considerações finais aí. Para finalizar, só queria pôr também naquela parte que você falou sobre política, cara, eu acho que as pessoas têm que ter cuidado também, que vamos lá, novamente no efeito manada. O que eu percebo muitas vezes é que essas pautas mais sociais são usadas, não vou dizer para manipulação, mas para tender opiniões, entendeu? E isso eu não acho saudável. Então sempre que você for se posicionar, for querer entrar a fundo no debate, acho que é importante, estuda, olha os dois lados, vê contexto histórico, porque a história se repete, então se você estuda o que aconteceu no passado, você entende o presente. Esse é o recado final aí. Vamos achar a solução para tudo, Fabião. Ou para quase tudo, né? Quase tudo. Considerações finais aí, Matheusão? Eu acho que uma regra fácil para não ter problema com isso é respeito, tá ligado?
Se baseia no respeito que você vai conseguir lidar com todas essas coisas, tá ligado? Independente se é polarização, se é questão de politicamente correto. Se você se basear no respeito, se você quiser ter respeito por outra, se você tiver respeito por outra pessoa, mesmo que às vezes você fale alguma coisa errada, que acontece, porque todo mundo erra, você vai conseguir resolver muito fácil. Concordo e assina embaixo. Bom, galera, é isso então. A gente vai encerrando aqui o terceiro Pode Brisar. Lembrando que a gente tem as redes sociais estão aí embaixo aí, a minha, do Matheus, a do Elton. Também temos a página lá no Facebook, onde tudo que a gente vai colocando de conteúdo novo, a gente publica lá. E acompanha a gente pelo site também, que vai estar na descrição do vídeo aí. E é isso, galera. Um grande abraço para todos vocês aí. Falou e fui!